Olá pessoal, Vini Schroeder com mais um vídeo aí sobre como conseguir um emprego na área de restaurantes. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao assunto que a gente abordou no vídeo anterior sobre a entrevista de emprego. Semana passada a gente viu um pouco como funcionam as coisas, né? Quando tanto o entrevistado como o entrevistador se vale dos clichês aí nas entrevistas de emprego. E hoje a gente vai aprender aí algumas maneiras de você sair pela tangente, conseguir fazer com que o seu entrevistador realmente preste atenção naquilo que você tem a dizer. E para isso a gente vai usar aí duas fórmulas. A primeira fórmula ela é conhecida como a fórmula dos 3 Cs. E depois a gente vai usar uma outra fórmula aí que chama DAR, tá? Bom, a gente sabe que o candidato a uma vaga numa empresa, ele acaba pesquisando praticamente tudo que ele consegue aí à disposição na internet sobre a empresa, e aí ele já vem preparado para a entrevista com uma série de perguntas formatadas. Nem sempre o simples conhecimento, né, da empresa vai fazer com que o entrevistador realmente preste atenção nas respostas do entrevistado. Simplesmente ouvir respostas padrão, né, ele não vai prestar muita atenção aí naquilo que você tem a dizer. Então a gente tem uma técnica para resolver isso, né? Ela também, na verdade é uma fórmula, essa fórmula ela é conhecida aí como a fórmula dos 3 Cs. E o que significa essa fórmula? A fórmula dos 3 Cs, ela abrange competência, compatibilidade e carisma. São esses 3 pontos aí que o entrevistador vai prestar atenção. São requisitos, na verdade, básicos para qualquer vaga de emprego. O entrevistador ele precisa ter certeza de que você realmente tenha competência, né, para aquela vaga exigida, e depois para ver se você tem a compatibilidade, ou seja, você se encaixa dentro do perfil que a empresa busca. E por último, obviamente, o carisma, que é o que faz você de fato passar para o próximo estágio. Agora a gente vai abordar aí uma outra fórmula, né? A gente falou aí dos 3 Cs, né? Que é competência, compatibilidade e carisma. Só que isso isoladamente não funciona. Você precisa usar aí a fórmula DAR. E o que é a fórmula DAR? Você precisa saber contar uma história. O entrevistador ele pode se empolgar na sua história, querer saber o próximo passo, e também ele pode simplesmente dormir na sua história, dependendo da forma como você conta. E para isso a gente vai aplicar aí essa fórmula DAR. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples. Basicamente DAR significa desafio, ação e resultado. Ou seja, você precisa contar a história, né? Para não cair dentro daqueles clichês quando te perguntarem aí, me conte um pouco da sua trajetória ou essas perguntas chavão. Você usa essa fórmula DAR. Você conta de forma que você apresenta o desafio, tá? Você apresenta a ação que você tomou diante desse desafio, e para concluir a história você apresenta o resultado, né, desse desafio. Isso vai fazer com que o entrevistador ele preste mais atenção, ele siga aí de uma forma mais empolgada, né, naquilo que você está relatando. Bom, então recapitulando, você precisa primeiro, né, usar a fórmula dos 3 Cs, né, competência, compatibilidade e carisma, ou seja, você realmente precisa ter as competências que a empresa exige, você precisa ser compatível com o perfil que a empresa busca, e por último você precisa ter o carisma, né, para se manter na empresa e para fazer com que você passe para o próximo estágio, né? E aí, para poder apresentar todas as suas qualidades, toda a sua experiência, você usa aí a fórmula do DAR na historinha que você vai criar e contar da forma mais dinâmica possível. Você precisa apresentar o desafio que você tinha no emprego anterior, você precisa apresentar aí a ação que você tomou e qual é o resultado que essa ação gerou, né? Então, assim, isso vai fazer com que o entrevistador fique mais atento aí ao que você está falando na entrevista. Para exemplificar um pouquinho melhor aí essa história da fórmula DAR, tá?
Eu vou citar aí um caso que é bastante comum, tá, em alguns restaurantes que eu já passei, que é o caso, por exemplo, você num dia de movimento muito forte, você tem a equipe afiada, tudo certinho, mas chega no dia aí uma pessoa, não sei, uma pessoa do bar, o barman acaba faltando e não tem ninguém para repor, né? Você tem esse desafio, ou seja, a casa está lotada de reservas, você não tem barman, e aí qual é a ação que deveria ser tomada? Que deve ser tomada, né? Você acaba entrando no bar para resolver um problema, ok? E aí, depois o resultado disso é que você teve aí a satisfação dos clientes que vieram, você não deixou de entregar nenhum coquetel e ainda por cima teve uma venda acima da média, né, do esperado. Então isso é uma forma interessante de você usar como exemplo, tá? Eu citei assim, esse exemplo básico para vocês entenderem. Então o desafio era, você estava sem barman num dia que a casa estava lotada, a ação que você tomou foi entrar no bar e resolver a questão dos coquetéis para os clientes. E o resultado gerado foi a venda acima da média e a satisfação de todos os clientes. Você não criou um problema, você realmente resolveu um problema. Isso é utilizar a fórmula DAR. A gente já entendeu que numa entrevista, em vez de você ficar relatando coisas ao léu, assim, sem pé nem cabeça, sem uma sequência lógica, o entrevistador, ele se interessa muito mais pelo seu histórico profissional se você conseguir transformar isso numa história, tá? Que ele se interesse mais, para despertar justamente a curiosidade, para saber o que aconteceu, qual é o próximo passo, né? Isso você consegue captar aí a atenção do entrevistador. Isso vai fazer com que ele lembre de você mais para frente, quando chegar o momento aí de decidir quem será o contratado ou não, porque você fez a diferença, você deixou marcado uma forma interessante de apresentar aí toda a sua trajetória profissional, sem ser aquela coisa clichê, óbvia, de relatar pura e simplesmente fatos que você fez sem de fato comprovar nada. E aí a história com essas 3 fórmulas, né, você aprende a fazer isso de uma forma um pouco mais interessante. Então, de novo, fórmula dos 3 Cs, onde você primeiro precisa ter as competências, depois você precisa ter a compatibilidade, né, ser compatível com a empresa onde você quer trabalhar e, por último, carisma. Isso vai fazer com que você utilize aí a segunda forma, que é o DAR, né, que é o desafio, que é a ação e é o resultado que você gerou aí no seu emprego anterior. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê semana que vem e a gente vai falar um pouquinho mais aí da jornada do herói. Até lá, tchau, tchau!